Oi, gente. Eu fiquei alguns dias sumida. E eu senti que eu precisava vir aqui conversar com vocês de forma honesta. Esse talvez seja um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei aqui no canal. Eu pensei muito antes de gravar, muito mesmo, assim. Pensei se eu falava, se eu não falava, se eu sumia, se eu fingia que estava tudo bem. Mas eu percebi que eu não consigo ser assim aqui com vocês. Então, hoje eu quero conversar. Não para expor ninguém, nem para atacar ninguém, não para pagar de vítima, sabe? Porque eu não sou vítima. Mas porque muita gente percebeu que eu estava diferente. Às vezes eu ficava muito ansiosa, chorava demais do nada, e eu realmente estava diferente da Regiane que eu sei que eu já fui, sabe? E eu me perdi. Então, tudo isso é pra dizer que o meu relacionamento acabou. Era um relacionamento de 10 anos. Teve altos e baixos, momentos bons, outros não tão bons. Mas o que aconteceu foi uma separação difícil pra mim, brusca emocionalmente. E quando a gente constrói uma vida com alguém, a gente cria rotina, cria família, cria sonhos. Não é uma coisa simples de processar. Gente, eu vou ser muito sincera. Eu sofri, eu chorei muito, fiquei muito confusa, fiquei triste. Ainda estou sofrendo, ainda estou vivendo tudo isso. Porque faz apenas 20 dias que isso aconteceu. Mas eu também não quero vir aqui colocar toda a culpa do que aconteceu no outro. Porque relacionamentos são duas pessoas. Eu tive meus erros, a pessoa também teve os erros dela. Enfim, a forma como terminou pra mim foi muito ríspida, um pouco estranha até. E nesse tempo eu comecei a perceber coisas sobre mim que eu não tinha parado pra enxergar. De verdade, assim. Eu não me escutava, eu vivia ansiosa, mas eu não me escutava assim. Eu ficava buscando fora, mas a grande percepção foi quando eu percebi que quando eu estou em um relacionamento, eu acabo, como que eu posso dizer? Eu acabo me anulando muito. Então, eu deixo de olhar pra mim, eu me desleixo de mim mesmo, sabe? E eu foco tanto na outra pessoa, na relação, em querer fazer o certo, em agradar, em segurar aquilo, que você acaba ficando dependente daquela pessoa e qualquer coisa que aquela pessoa te fale, você desmorona. E aí eu percebi que eu comecei a esquecer de mim, eu não me escutava mais, eu só escutava o que vinha do externo. E ouvindo cada vez mais coisas que talvez me colocasse pra baixo, eu interiorizava tudo aquilo. E eu esqueço da minha rotina, esqueço do meu emocional, eu esqueço de me cuidar, eu esqueço até da mulher que eu sou. Tudo isso estando dentro de um relacionamento. Por dar muita ênfase na palavra do outro e não me ouvir. E isso não é culpa de uma pessoa só. Isso é característica minha, que eu preciso tratar isso e me desenvolver. Então, esses 20 dias eu fiquei muito mal, mas ao mesmo tempo eu queria estar consciente de mim. E foi muito perceber isso. Mas ao mesmo tempo foi libertador para eu poder entender aonde que eu tô fazendo repetições de erros. Porque pela primeira vez eu consegui entender que eu preciso construir uma relação boa comigo mesma primeiro, para depois construir uma relação boa com uma outra pessoa. Então, difícil sim, dói, gente, dói demais. Mexe muito com a autoestima da gente. Não é fácil, eu vim aqui, eu me arrumei pra poder estar aqui. Eu não quero mais me abandonar pra me manter, pra manter ninguém na minha vida, sabe? Eu vou me abandonar e não faz sentido pra mim. Então, eu cheguei no fundo do poço emocional. Teve dias que eu não queria levantar da cama, teve dias que eu chorei muito, teve dias que a minha mente ficou completamente bagunçada. E aí eu fui vendo o quanto eu tinha dependência emocional, o quanto eu estou me curando disso, né? Você ficar completamente numa dependência emocional. E eu acho importante falar isso, porque às vezes na internet parece que todo mundo supera tudo rápido, fica plena rápido, fica linda rápido. E pra mim não é assim. E acho que pra muita gente também. Então, existe sim um luto emocional, é como se você tivesse perdido um ente muito querido mesmo. É um luto, é horrível, é doloroso. Da forma que foi muito ruim.
Só que no meio disso tudo, eu comecei a perceber uma coisa. Eu ainda tenho a minha filha, eu ainda tenho o meu trabalho, o que mais? Eu ainda tenho os meus sonhos, porque acho que a gente tem que sonhar, a gente tem que ter sonhos, então eu ainda tenho isso. Eu ainda tenho as minhas mãos, né? E o meu talento, e a minha profissão, a minha força. Então eu tenho tudo isso dentro de mim. E eu acredito que para você poder estar com alguém, você tem que se curar primeiro. É muito clichê isso, né? A gente sabe. E como eu tava com o meu emocional muito abalado desde sempre, gente, eu percebi que que o meu trabalho me salva. E eu tava sem trabalhar. Eu tava só aqui na internet, trabalhar que eu falo de colocar a mão na massa, de pegar no cabelo. E esses últimos dias aconteceu uma coisa muito importante comigo, que fez eu estar aqui agora gravando esse vídeo pra vocês, que eu senti que eu me senti muito bem. Essa cliente veio aqui hoje. Uma cliente veio aqui em casa, eu mexi no cabelo dela, eu finalizei. E quando eu coloquei a mão no cabelo, eu senti uma coisa dentro de mim voltando, sabe? Então eu percebo que eu ali, colocar a mão, fazer. E a coisa que eu senti voltando pra mim foi o quê? Foi confiança. Tá tudo muito recente ainda, é claro, mas eu percebi o quanto eu amo o que eu faço. Gente, é muito claro, muito óbvio. Teve épocas que eu achava que eu não gostava mais, que eu tinha perdido o amor pelo cabelo. Mas eu amo cuidar de mulheres. Eu amo o cabelo, eu amo a beleza, eu amo fazer alguém se sentir bonita, mulheres se sentir bonitas, poderosas, maravilhosas, que é o que somos. E eu percebi que talvez eu tenha me afastado de mim mesma por um tempo. E agora eu quero reconstruir a minha vida. Mas, por que teve que separar para reconstruir? Não, eu precisava ter esse tempo eu comigo. Ter a minha rotina, a minha vida, a minha saúde emocional, o meu trabalho, a minha autoestima. Eu precisava disso tudo. E para isso eu precisava sair daquela zona que eu tava de... Eu me acomodei na zona de conforto. Então, eu vou fazer algo que, assim... Eu decidi fazer uma coisa comigo, né, nesse tempo aí, nessa evolução, nessa nova fase da minha vida. E eu vou começar um processo de reconstrução pessoal, porque agora é eu comigo, uma nova Regiane, uma mulher que vou fazer 45 anos semana que vem, dia 1 de junho. E uma mudança nada radical, nada impossível, mas uma rotina real, sabe? Eu, a Marina. Então eu quero voltar a fazer coisas que eu sei que eu gosto de fazer e que eu gosto muito de fazer, que é voltar a ler, voltar a treinar, dormir melhor, cuidar da minha casa, sabe, das minhas coisas, cuidar da minha mente, que é de extrema importância para poder viver bem. A gente sabe disso e às vezes a gente acaba deixando para lá. E cuidar da minha espiritualidade, da minha filha e o mais importante, cuidar de mim. Que eu mereço e eu preciso desse cuidado, eu parar comigo mesma. E eu quero voltar a ser a minha prioridade, sabe? E aprender, entender e compreender como funciona isso. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão tão forte da vida para poder compreender, não da forma que foi, que eu não desejo isso nem pra minha pior inimiga, mas um chacoalhão pra gente... Peraí. Um chacoalhão pra gente poder acordar e balançar, mas eu já esperava. Não da forma que foi, mas já esperava que alguma coisa. Então talvez vocês acompanhem muito disso aqui no canal também. A minha evolução, os meus desafios, o meu emocional. Eu quero falar muito disso, porque eu acredito que eu não tô sozinha nesse mundo, nesse ambiente todo. Do meu trabalho, a minha volta, porque agora vai ser diferente, vai ter cenário diferente, porque eu vou me mudar. E sobre o canal, eu também quero agradecer quem ficou aqui comigo, sabe? Nesse canal, que a gente já tá em 95 mil inscritos, quase chegando a 100 mil, quase recebendo a placa. Quem percebeu o meu sumiço, teve pessoas que me mandou mensagem, você não tá postando mais aqui no canal no YouTube, e era isso que tava acontecendo. Fiquei 20 dias sem postar. Então, pra quem mandou mensagem, quem teve o carinho comigo e compreendeu, eu contei um pouco lá no Instagram, nos stories, e vocês não fazem ideia do quanto isso importa, sabe? Quando a pessoa manda uma mensagem de apoio, enfim. E calma, tá? O canal não vai virar um canal de tristeza, não. Muito pelo contrário. Porque eu já sei como eu me conheço assim, o pouco que eu tô me conhecendo, eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de estar mais pra cima, mais alegre. Se eu tô pra baixo é porque realmente eu não estou bem. Então eu tenho muita coisa legal pra trazer. Tem vídeo de cabelo, tem vídeo de produtos, tem rotina boa, rotina capilar, rotina de autocuidado, reconstrução de vida e vida real. Tudo isso eu quero colocar aqui, porque eu quero também, é uma maneira de eu me comprometer
com a minha audiência, a minha evolução, que eu quero evoluir, e com a ajuda de vocês. Inclusive, chegou uma coisa aqui em casa muito legal, que eu quero testar com vocês, que são, sabe? Tipo, eu quero fazer um vídeo testando esse algo muito legal que chegou aqui, e eu não sei exatamente como vai ser daqui pra frente. E isso me assustou muito, mas é como dizia nossa mãe, eu até falava isso, e eles começaram a repetir aqui em casa pra mim o tempo todo: a gente aprende a nadar quando a água bate na bunda. Então agora eu vou ter que me mexer, mas eu sei que eu não quero mais viver me abandonando. Então eu tendo que me mexer, tendo que me responsabilizar, tendo que aprender, tendo que... Isso acredito que vai me ajudar bastante. E esse talvez seja o começo de uma versão minha muito mais forte, consciente e verdadeira, sendo eu mesma, como eu sou, é claro, lapidando, melhorando, aprimorando, aprendendo, procurando não repetir os mesmos erros do passado, bola pra frente. E eu queria agradecer, obrigada por estarem aqui comigo de verdade, assim, de coração. Eu acho que agora é hora de recomeçar, é uma oportunidade, diz que quando a gente tá no fundo do poço, é uma oportunidade pra gente pegar a mola e alavancar. Pra mim tinha que ser assim, e foi assim. Um beijo pra vocês. Tenha paciência comigo. Muito obrigada por ficar até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.